Olá a todos, mais um vídeo aí no canal. Chamo Juliano, JH Miniaturas. Dá continuidade aqui com o diferencial do caminhãozinho. No vídeo anterior mostrei alguns detalhes e hoje eu vou estar mostrando as pecinhas que fiz aí, mostrando como que é cada pecinha, mais ou menos, e como que é realizada a montagem. Aqui vocês podem ver o chassizinho, com os furos certinho. Para melhorar aqui eu passei uma broquinha, por cada impressão fica um pouco oval os furos, então de um acabamento na broca. Aqui a tampinha, o chassi, aqui as duas tampinhas que vão em cima aqui do chassi, uma aqui e outra aqui, certo? Aí tem também os dois peõezinhos traseiros que vão se unir com o diferencial dianteiro com o diferencial traseiro. E tem também a luva que vai fixar os dois eixos juntos. Aí no caso aqui coloco os dois peão, já com uma luva de um lado, depois passo o outro diferencial, outro peãozinho, né, e fica assim. Agora aqui no primeiro coroa que eu fiz a parte que vai ser trabalhado o eixo aqui um pouco mais fino. O outro que eu já imprimi, eu reforcei mais o eixo aqui, onde que vai o eixo, porque ele estava trincando onde que ia bater. Na hora que ia passar o eixo aqui da rodinha, ele trincava aqui e quebrava. Agora eu reforcei ele para estar evitando essa quebra. Aí aqui dentro, no caso, vai um para cada lado, né? Uma aqui, mais outra pecinha, o inverso da outra. Aí fica assim. Não tá um pouco justinho porque eu não lixei nada, só simplesmente eu imprimi para estar mostrando para vocês como que é feita, como que eu fiz a cada pecinha. Aí desse lado do peão, que vai sair a saída do motor, eu fiz essa engrenaginha. Deixa eu mostrar para vocês. Essa engrenaginha. E mais onde que vai trabalhar na saída do cardan. Aí com esse cardanzinho ele vai fixar aqui dentro para ele fazer aquela parte da articulação do cardan, da cruzeta no caso, né? Aí para montar isso aqui, eu vou fazer só um simulado, porque eu não vou montar o eixinho nessas pecinhas ainda. Eu peguei uma aqui que eu imprimi mais abertos. Um exemplo, esse aqui no caso aqui é a saída do motor. Vou utilizar só como saída do peão, só para mostrar para vocês. Eu passo o eixo batido, né, no pino. Aí com outra parte aqui, que ele vai entrar na ponta do peão, eu jogo, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, rente aqui, né, para poder fazer a saída do motor, do cardan. Aí eu vou colocar aqui dentro a engrenaginha. Tá tentando montar aqui pra vocês verem. Aí eu passo. Aí passou. Aí no caso aqui eu corto o eixo, né? Depois eu prenso essa peça. Aí ele fica assim, ignorando essa parte que ficou maior aqui. E também, no caso dessa, ele vai a menorzinha, né? Só coloquei aqui para mostrar para vocês, porque essa peça aqui vai entrar batida. Aí ele vai no caso aqui, certo? Ó, aqui na montagem das duas coroas, na hora de passar o pino aqui, o que eu fiz? O pino, vou prensar ele de cima para baixo, certo? Eu vou passar ele aqui. A engrenagem da coroa eu deixei para baixo para ele não forçar a cabeça do peão, porque se eu prensar ele aos contrários, exemplo assim, se eu fizer nesse sentido,
eu posso quebrar a pontinha do peão aqui, porque tá forçando a engrenagem contra ele. Então eu prensei aos contrários. Aí eu utilizei uma morsa, peguei prensei na morsa e fui bem devagarzinho, fui pressionando um contra o outro até ele atravessar, e eu medi as pontas para deixar por iguais. Na hora de eu prensar aqui, eu utilizei o próprio eixinho do caminhão para fazer isso. O que eu fiz? Utilizando um alicate, com essa ranhura do alicate da ponta aqui, ó, por ser um eixo liso aqui, para não ter perigo de o eixo do peão da coroa rodar livre aqui com o tempo, o que eu fiz? Eu fiz uma ranhura, eu prensei aqui no alicate, aí eu utilizei uma parte dura, né, no chão, e bati apertando o alicate, fazendo que o alicate deslize no eixo para fazer ranhura, para estar machucando um pouco o eixo, que fazer um pouco de ranhura num sentido só, para que quando o eixinho, a engrenagem passar aqui, ele fique mais firme e que gera um pouco de atrito entre a engrenagem e o eixo, certo? Foi assim que eu fiz para não ficar rodando. Até o momento deu certo, não tive dificuldade com isso, nem problema. E no peão aqui da munição, vocês vão ver que tem dois furinhos. Esses dois furinhos foram onde que eu pinguei a cola. Eu pinguei a cola de um lado, rodei o eixo para que a cola passe pelo eixo inteiro, colou, aí eu pinguei do outro lado, também peguei e rodei até que ele travasse, não deixando que a cola escorre para a carcassinha do chassi. Colei depois que ele travou tudo certinho, aí não solta mais, né? Que esse bourbon já adere muito bem nesse material PLA aqui. Aí depois que eu fui fazendo o restante da montagem, foi assim que eu fiz o diferencialzinho dessa Scania. Na parte do motor, chegou o motorzinho que eu comprei. Ele é um motorzinho de 6 volts com 500 RPM. Eu acredito que ficou veloz e perdeu força. Acredito que de 400 RPM eu acredito que fica um pouquinho melhor. E eu utilizei um de 500 aqui, foi o que eu comprei. E depois de pronto eu vou testar certinho se ficou bom. Ele ficou legal, Vou mostrar depois o caminhãozinho andando para vocês verem que ficou. Mas no caso aqui eu acho que o de 400 RPM ficaria melhor ainda. Aí para fazer a montagem do motorzinho, vocês percebem que ele tem umas engrenaginhas bem pequenininhas. Então e esse motorzinho ele fica por baixo do caminhão, né? No caso aqui, ó. Para não pegar terra aqui na engrenagem, eu fiz essa proteção dele e até mesmo utilizei para ele fixar no chassi. O que eu fiz? Fiz essa tampinha, aí o motorzinho vai entrar aqui dentro. Na face dele aqui eu pinguei Super Bond utilizando um palito de dente, para que não deixe a cola entrar aqui dentro. Se a cola entrar aqui dentro, vai danificar o motorzinho, as engrenagens vão travar. O que eu fiz? Utilizei dessa maneira, pinguei cola aqui. Depois eu joguei um pouquinho de cola aqui atrás para fixar. Depois que ele fixou, aí tem o peãozinho, né? A saída do cardan, que é a cruzeta pro cardan. Aí no caso aqui ele vai prensado aqui dentro. Esse aqui ele tá um pouco mais aberto, que eu fiz ele um pouquinho aberto para mostrar, certo? Aí ele vai prensado aqui, você bate ele aqui dentro até ele chegar perto do motor, no caso que eu fiz. Chegando aqui, aí depois vai a parte do cardanzinho, certo? Na hora de colar o motor, eu alinhei bem aqui, tanto o motor quanto o chassi, o diferencial, para poder que não fique trabalhando um pouco de lado aqui, para evitar esforço menos ainda do motor. Se você colocar um pouco de lado, ele vai trabalhar, por cada das cruzetinhas vai fazer a função de articular, mas mais reto possível você deixar, melhor fica, certo? Foi assim que eu fiz esse projetinho aqui. Estou mostrando vocês agora o caminhãozinho em movimento. Primeiro eu vou estar removendo a gabine, por causa do devido peso da gabine e não ter peso atrás, ele patina muito e não anda. Vou remover a gabine só para mostrar para vocês ele em funcionamento sem a gabine. Mas depois que terminar, com o peso da carreta aqui, fazer algumas modificações para poder pesar a traseira do caminhãozinho para ele não patinar. Espera aí.
Aqui na gabina já com aquela iluminação, depois eu vou mostrar. Tá ligando aqui. A velocidade. Isso com a bateria 3.7, tá nessa velocidade. Mas também não tem peso nenhum nele, tá livre, né? Tá rodando livrinho. A velocidade, pra vocês conseguirem notar. O paralaminho tá pegando um pouquinho desse lado aqui, ele tá fazendo que o motor oscila. Certo? Desligar aqui. Diante desse trabalho, eu agradeço a todos aí que estão assistindo. Peço que deixe aí seu like, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, assina o sininho para estar mais e mais recebendo vídeos aí. É um pouco corrido para a gente estar fazendo esses vídeos, mas quando estiver disponível aí a gente vai estar mostrando alguns detalhinhos, certo? Muito obrigado e fique com Deus todos aí.